embora as mulheres sejam a maioria na população e no sistema de justiça, elas são minoria nos altos cargos de poder, inclusive no judiciário. Para você ter uma ideia, aqui no Paraná, metade da carreira da magistratura é formada por mulheres, mas elas ocupam apenas 17% dos cargos do Tribunal de Justiça. E para falar hoje sobre a importância das mulheres nos cargos de decisão, eu converso com a desembargadora Ana Lúcia Lourenço, que é a primeira corregedora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E eu sou Letícia Giovannini Garcia, promotora de justiça, e este é o Direito ao Ponto, o podcast da FEMPAR, que é a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. Seja bem-vinda, desembargadora Ana Lúcia, ao Direito ao Ponto. É uma grande alegria e honra receber a senhora aqui hoje para esse episódio tão importante em que vamos falar sobre as mulheres nos espaços de poder. E começando com dados, aqui a Justiça Paranaense nós temos cerca de metade da carreira da magistratura é formada por mulheres, mas apenas 17% do tribunal é composto por mulheres. Como que a senhora enxerga esses dados e quais são os maiores obstáculos na carreira para que justifique essa diferença tão grande entre a base da carreira com a cúpula, desembargadora? Olá, doutora Letícia, eu agradeço o convite, é muito importante nós estarmos aqui fazendo essa troca de experiências, trazer algumas informações do olhar do judiciário nesse espaço aqui do Ministério Público do Paraná. Sobre a sua pergunta, realmente essa disparidade ela se faz presente aqui no Paraná, como você disse, quase a metade das magistradas são de primeiro grau, enquanto que no segundo grau nós somos somente 21 desembargadoras em 130 hoje desembargadores. Logo nós vamos instalar mais 5 vagas, 135, então esse percentual acho que vai até diminuir de participação. Então hoje nós estamos em 17% de desembargadoras. E essa disparidade, essa diferença de percentual, ela já demonstra, fica bem claro que é um indicador de que as mulheres estão com alguma dificuldade de acesso a esses espaços de poder. E a gente tem que investigar o porquê disso. É um problema multifatorial, não tem como você identificar uma única causa, mas a gente sabe, isso que se faz presente também em outras carreiras, existe muitas barreiras, muitas dificuldades que as mulheres enfrentam no seu dia a dia, nas carreiras públicas, e que tornam mais difícil esse acesso, que vão desde estigmas, estereótipos de gênero, até a falta de apoio também familiar, social, porque boa parte, não generalizando, mas boa parte dos homens já tem um pouco mais de facilidade de apoio familiar, através da companheira, do companheiro, dos filhos, tem uma estrutura de apoio maior que muitas mulheres não têm. Então, já cria mais uma barreira também de acesso a esses espaços de poder mais privilegiados, E nós sabemos que se exige um rigoroso excesso, requisitos, há muitos requisitos que são postos para que haja as promoções, a ascensão funcional, Mas muitas dessas barreiras, para algumas mulheres, são até intransponíveis. Exato. A gente até fala em labirintos do poder, desembargadora, que é interessante, porque as carreiras públicas, magistratura, Ministério Público, são acessíveis por concurso público. Então, por isso que muitas vezes a gente ouve muito falar, é uma questão de mérito e tudo mais, então é indiferente ser homem ou mulher, e há essa crença, de certa forma, generalizada, no sentido de que, mas isso aí é acessível a todo mundo, é um concurso público. Mas aí quando a gente vê essa diferença entre aquilo que está na base, o início da carreira, ou seja, metade é de mulheres, mas os números dos tribunais, isso não é só do Paraná, no Brasil todo tem essa disparidade no Ministério Público, enfim. Então a gente vê essa grande diferença que o caminho que a mulher percorre até chegar nos cargos máximos das instituições é um caminho que leva em consideração, como a senhora menciona, essa questão da instituição em si, e também essa questão familiar.
E esse ano a gente conta com uma situação inédita na Justiça Paranaense, porque temos pela primeira vez uma mulher presidindo e pela primeira vez a senhora, que também é uma mulher na corregedoria. Como que a senhora enxerga esse marco? Como que a senhora encara essa presença feminina hoje na cúpula do judiciário? Como a senhora vê esse momento? Olha, nós ficamos muito surpresas e muito felizes por ter ocorrido isso. A gente era uma situação que era almejada por muitas de nós, sim, mas a gente sabia das grandes dificuldades que a gente estava enfrentando, né? Como eu disse, nós somos hoje 130 desembargadores, esse é o número de desembargadores que promovem a eleição da nova cúpula, né? E só 21 mulheres. Então, a gente achava um cenário difícil que 2 mulheres pudessem ser eleitas para a cúpula, né? Uhum. Mas a desembargadora Lídia Baegima, depois de 132 anos, conseguiu, né? Nós temos 132 anos de Tribunal de Justiça, conseguiu atingir esse objetivo. Mas foi a terceira tentativa dela, né? Ela tentou, já havia tentado 2 vezes a eleição, né? E nessa última é que ela logrou êxito. E eu também resolvi aceitar o desafio, né? Não é uma chapa, nós não concorremos em chapa, as candidaturas são individuais, né? Com propostas individuais, mas aí deu certo que nós duas, né? Também eu sou a primeira mulher que tem assento numa corregedoria, né? No Tribunal de Justiça. Isso significa muito para nós, tanto eu e a Lídia, nós comentamos no dia da nossa posse, né? Melhor dizendo, até no dia da eleição, nós fizemos uma fala, que a gente queria servir de espelho para as novas gerações, né? Para as nossas colegas mais jovens, que elas acreditem que podem sim, querendo almejar um cargo de gestão, né? Se estão com esse propósito, acreditem em si mesmas, né? Isso é possível. Eu acho que nós vamos abrir espaço. Eu acho que a minha, pelo menos eu penso que a minha principal função como mulher eleita para a corregedora é abrir espaço para as novas mulheres que queiram ingressar na gestão do Tribunal de Justiça. E como está sendo para a senhora essa nova fase, como sendo a primeira mulher corregedora no Tribunal, desembargadora? É um desafio constante, porque é uma matéria muito especializada, você sai da função jurisdicional, da função que é do dia a dia, de julgamento de recursos, né, de processos, para uma função meramente administrativa, né? Sim. E que tem efeitos, as suas decisões têm efeitos em todas as esferas administrativas do Estado. Uhum. Né? Nós temos 987 cartórios do Foro Extrajudicial aqui no Paraná em atividade, uhum. Né? E cada um com a sua classe processual. As pessoas já viram falar no cartório de protesto, no tabelião, no tabelionato de notas, no registro de imóveis, no registro civil, cada um, registro de ditos documentos, cada um com a sua especialidade, com a sua função, que tem por obrigação fazer um bom serviço à sociedade, sim, prestar um bom serviço, né? E nós temos a atribuição de orientar e fiscalizar essas atividades. Então, é muita responsabilidade, né? A gente, além de orientar essas pessoas, a gente também tem que dar uma resposta ao jurisdicionado, né? Sim. Se ocorrer algum problema, uma falha no serviço. Então, e propor soluções também para a gente poder avançar, funções da área de tecnologia, de gestão de pessoas, para a gente poder avançar no aprimoramento desse trabalho. Acho que talvez algumas pessoas, muitas delas que nos assistam, talvez não sejam da área do direito. Eu gostaria de pedir para a senhora que pudesse explicar qual é o trabalho da corregedoria, porque existe a corregedoria judicial, que trata da fiscalização do trabalho dos juízes, e a extrajudicial, que é o que a senhora está hoje, que faz toda essa fiscalização dos cartórios. Enfim, a senhora pode nos explicar isso, por favor? Claro. No Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nós temos 2 corregedorias. A Corregedoria Geral da Justiça, que tem por função orientar e fiscalizar o trabalho dos juízes e dos seus servidores, de todas as nossas comarcas, são 163 comarcas no Paraná. Uhum. Então, qualquer problema que ocorra nessas comarcas, na atividade desenvolvida pelo juiz ou pelos servidores que atuam nos fóruns, quem vai fazer a orientação, a fiscalização, ou até, eventualmente, se houver necessidade de instalar um procedimento administrativo para punição daquele eventual falta funcional, sim, é a Corregedoria Geral de Justiça. Depois tem a Corregedoria da Justiça, ou a Corregedoria do Foro Extrajudicial, que a gente vai até alterar essa denominação para ficar mais clara para a população. É um outro segmento que, como eu disse, cuida exclusivamente dos cartórios de notas e registros. Tá.
De todo o Paraná. Orienta e fiscaliza a atividade desenvolvida por todas as pessoas que atuam nesses ambientes. E eu acho que esse acaba sendo um espaço que é muito frequentado pela população. Então, é importante que as pessoas saibam que existe esse trabalho de fiscalização feito pelo próprio Tribunal de Justiça de todos esses cartórios. Isso é algo importante que as pessoas entendam, né? E, desembargadora, existem alguns estudos que dizem que quando a mulher ela está ocupando cargos de chefia, enfim, quando ela está no poder, se muda muito o olhar, assim, sobre as matérias, sobre os temas que são tratados, que acaba tendo um olhar mais voltado para questões de gênero, um trabalho mais ligado, às vezes, à preocupação com a violência de gênero, com a escuta. Existem algumas matérias que acaba sendo dada uma atenção específica e diferente. A senhora vê isso na prática, desembargadora? Eu posso afirmar que sim. Na minha prática, sim. Né? Eu não posso generalizar Claro. que todas as mulheres que exercem um cargo de liderança tenham a mesma impressão. Mas, pela experiência que eu já tenho de gestão e agora à frente da corregedoria, eu posso dizer, sim, que é um ambiente em que você tem mais foco ali para fazer escuta, mediação, né? Você tem um olhar diferenciado também nas questões de gênero. Existe um ambiente também para você ter uma maior flexibilização nas decisões de gestão, justificado por essa escuta e também por uma administração mais horizontal. Eu, pelo menos, ajo assim. A minha equipe, eu sempre prestigio a minha equipe, ouço todos primeiro, faço reuniões periódicas. É bem mais cansativo? Mas o resultado, para mim, é muito melhor. Né? Eu tenho mais produtividade escutando as pessoas e você também desenvolve o que nós chamamos de empatia. Você se coloca no lugar do outro ali, do servidor, do seu colega e vê o que está acontecendo para você tomar a melhor decisão. Eu acho que esse ambiente ele ocorre muito mais nos casos de liderança feminina. Né? Porque é uma cultura, né? É muito recente as lideranças. As mulheres estavam ocupando espaços de poder, sempre, né, eram os homens. E mesmo no início, que muitas mulheres agora que atuam nesses espaços, que estão no início de gestão, elas acabam replicando alguns comportamentos masculinos. Porque a liderança, tanto no público ou privada, ela tem ainda um padrão masculino. Tem. Ela tem. Derivado da nossa sociedade patriarcal. Da maneira mais incisiva do homem, que ele acha que ele tem que se impor constantemente por comando, por ordem, às vezes elevar a voz. Não estou generalizando, porque eu também tenho colegas que... Mas eu entendo o que a senhora está falando. Tenho colegas que compartilham comigo a gestão, que nós temos, né, excelentes diálogos, são colegas serenos, porque o gestor tem que ser sereno, né? Ele não pode perder a serenidade, a tranquilidade, por mais que o seu... delegado, né, o servidor, a pessoa que está ao seu lado, para a qual você delegou uma função, perca essa serenidade, você não pode perder. Não, aí as coisas, né, saem do controle e aí a responsabilidade da gestão é do gestor, né? Então, acho que é importante a gente analisar isso, sabe? Uma mudança, tem que ter uma mudança de paradigma, porque não é só pelo fato de as mulheres estarem nesse espaço de poder que esse ambiente vai estar associado a essas características. Não necessariamente, porque isso é uma mudança cultural ainda muito lenta. É que é como se, para a mulher sobreviver nesses cargos de poder, assim, ela dependesse de algumas características que já foram institucionalizadas pelos homens. E aí acaba se replicando, eu entendo. É interessante até, eu lembrei agora, quando a senhora mencionou essa situação, quando a Margaret Thatcher foi assumir como primeira-ministra do Reino Unido, ela fez um curso para modificar a entonação da voz, para que a voz dela ficasse mais grave, ou seja, mais masculina, para assumir uma liderança naquela altura. Então, assim, existe esse perfil de liderança associado a um padrão masculino. Existe, né? Olha que interessante. Depois da posse, nossa posse, né? Eu comentando com os colegas que presenciaram a cerimônia, eles ficaram admirados com o tom da voz da nossa presidente, a doutora Lídia Maegima, que ela tem um tom assertivo, mas é uma característica pessoal dela mesmo, né? Mas eles ficaram impressionados com esse detalhe. Sim. Com esse detalhe do tom firme da voz dela, uma voz
empoderada, ela fala um tom mais alto, porque essa é a visão que as pessoas têm de quem tem que estar cultural, tá ocupando o espaço do poder. Porque se ela falasse um pouquinho mais baixo, se ela tivesse uma voz um pouquinho mais... Né? Mas essa coisa da voz, desembargadora, é muito interessante, que eu tenho uma fonoaudióloga, que é amiga minha, e ela desenvolve um trabalho em torno de vozes femininas. E ela fala da evolução da voz feminina ao longo da história da humanidade. Que as mulheres, muitos anos atrás, elas tinham uma voz mais infantilizada. Era uma voz mais fina, uma voz com um tom mais baixo. Com o passar do tempo, as mulheres foram desenvolvendo esse tom mais grave da voz. E isso é interessante, porque quando a gente fala evolução dos direitos das mulheres, a gente fala assim, os últimos 100 anos transformou toda a realidade feminina. 100 anos atrás, nós não estaríamos nem votando. Exatamente, isso que até as barreiras são recentes. Nós não tínhamos direito a voto. Na década de 60, as mulheres não podiam abrir conta bancária sem autorização do marido, não podiam abrir uma empresa sem autorização do marido. Em termos históricos, isso é ontem. Ontem. Então, hoje, em 2025, ou seja, 50 anos depois, uma mulher assumindo a presidência do Tribunal de Justiça, outra mulher assumindo a corregedoria do Tribunal de Justiça, isso gera um impacto muito grande, não só nas mulheres, mas em toda a comunidade, porque é um olhar distinto tanto de quem está agora no comando, como de quem está também sendo gerenciado por essas mulheres. E é importante, é um novo aprendizado, acho que para todos, para os dois lados. E a senhora, antes da corregedoria, a senhora atuou no CEVID, né? Que é a Coordenadoria de Estudo Estadual da Mulher, né? Exatamente. Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que é o CEVID, como que foi o trabalho nessa coordenadoria. A CEVID é a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça. Sim. Ela foi criada em 2011, mas não foi criada só aqui no Paraná. Ela foi criada através de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça em todos os tribunais do país. Então, os 27 tribunais do país possuem uma coordenadoria. Uhum. E desde 2011, ela é ligada à presidência do tribunal. Então, o presidente do tribunal convida um colega ou uma colega, até hoje tem sido mulheres desembargadoras que têm coordenado, né, para, em cada gestão, ficar responsável pela coordenadoria. E eu fui, em 2021, convidada pela gestão do desembargador José Laurindo, e permaneci também na gestão subsequente. Então, fiquei de 2021 a 2024, 4 anos à frente da CEVID. E ela foi criada com o propósito de desenvolver políticas públicas dentro do Poder Judiciário para enfrentamento à violência doméstica e familiar. De que maneira? Primeiro, auxiliando os juízes, os servidores, né, que atuam com essa temática, que julgam esses processos, para que eles pudessem promover ações no sentido de maior celeridade, maior segurança nos julgamentos, né? Também para que nós pudéssemos auxiliá-los na promoção de termos de cooperação, intercâmbios com outras instituições que compõem a rede, porque nós trabalhamos em violência doméstica com uma rede de apoio de enfrentamento, né? São outros segmentos, inclusive o próprio Ministério Público faz parte dessa rede, né? Defensoria Pública, OAB, Polícia Civil, Polícia Militar, prefeituras, IML, Casa da Mulher Brasileira, Guarda Municipal. Nossa, é uma rede imensa. Que envolve tanta coisa, né? Envolve muitos segmentos. Então, você tem que ter um diálogo permanente com todos esses entes. E eles também esperam a mesma coisa. Então, tem que haver uma troca, né, de experiências, também trocas de programas, de ações, para que a gente pudesse desenvolver um trabalho no sentido de melhorar esse quadro tão trágico que é a violência doméstica. E o que eu fiz em síntese ali? Eu fiz, como eu disse, uma administração horizontal. Eu convidei 13 juízes para trabalharem comigo. Eles, logicamente, que eles não puderam se afastar das suas funções, eles cumularam as suas funções, mas prontamente aceitaram o convite. Consegui também mais servidores para a coordenadoria, nós tínhamos poucos servidores, estagiários também. Hoje nós temos 7 servidores, né, 15 estagiários de pós-graduação e 13 magistrados que auxiliam, né, todo o Estado. E também nós tentamos convencer, como convencemos a cúpula, a criar mais juizados especializados. Também isso faz parte da nossa coordenadoria, fazer estudos nesse sentido. Então, hoje nós temos 13 juizados especializados no Estado, né? As demais ações que envolvem violência doméstica são julgadas pelas varas criminais comuns. Fizemos também mutirões de enfrentamento, auxiliamos para que se fizessem
julgamentos mais sérios, com pautas duplas. Isso quer dizer, fazer audiência de manhã e à tarde, ou simultaneamente em 2 salas de audiências, né? Contamos aí com a colaboração do Ministério Público também, Defensoria Pública, para que pudéssemos, como eu disse, com uma resposta mais rápida, às vezes você evita um mal maior, qual seja o feminicídio, né? Exato. Nós temos altos índices de feminicídio. E, além de todo esse trabalho que foi feito, como eu disse, com os termos de cooperação, né, dos projetos, programas, incentivo, porque os magistrados desenvolvessem seus próprios programas, nós criamos também um ambiente de estudos. E até é bom aproveitar essa oportunidade para mencionar. Nós estamos agora na 4ª edição do Fórum Estadual de Violência Doméstica e Familiar, o FOVID, nós chamamos. Né? Eu fiz as 3 primeiras edições, agora a 4ª edição está sendo capitaneada pela minha colega que me sucedeu na coordenadoria, a desembargadora Cristiane Ferrari. E vão se realizar agora 4, 5 e 6 de junho, lá no Tribunal de Justiça, vai ser transmitido pela plataforma do YouTube. E esse ano a temática, eu já até recebi o convite para abertura, são os 10 anos da lei de feminicídio. A gente chama lei de feminicídio, mas na realidade foi a qualificadora. Hoje, agora, é crime autônomo, né? O feminicídio é um crime autônomo. Quando foi criado, então, nós temos 10 anos aí enfrentando a figura específica do feminicídio, que antes não era, né, retratado dessa maneira. E aí vai ser bem interessante, porque além dos debates que vão ocorrer, das palestras, tem excelentes palestrantes, e a programação está, inclusive, à disposição lá no Instagram, lá da CEVID, nós teremos um estudo que vai ser apresentado pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, para a qual, na minha gestão, nós franqueamos acesso a todos os processos de feminicídio desde 2015. Nossa. Então, eles vão trazer um estudo detalhado do perfil desses casos que eles pesquisaram, desde o perfil das vítimas, dos agressores, o local, os resultados, para a gente poder verificar no que nós precisamos melhorar, né, em políticas públicas, né, para evitar o feminicídio. Eu tenho uma preocupação, eu até quero ver se eles vão trazer essa resposta, como a gente tem observado em alguns estados, se realmente a estatística de que mais de 90% das mulheres que foram vítimas de feminicídio não tiveram acesso ao sistema de justiça. Então, eu quero essa resposta, se ocorreu aqui no Paraná, né? Porque há uma impressão sobre isso em muitos estados, de que as mulheres chegaram a ser vítimas de feminicídio porque não tiveram acesso ou não buscaram acesso ao judiciário. Esse é um dado muito importante. E eu por acaso, eu estou numa dessas pautas duplas. Dessas pautas... Eu, por acaso, estou em uma dessas pautas duplas da violência doméstica. E eu já trabalhei na violência doméstica em 2019 também, e eu sinto uma mudança na velocidade das audiências, das decisões, muito grande com a implementação dessas medidas do tribunal de pauta dupla, enfim, de fazer audiências simultâneas, o quanto que está agilizando o processo judicial. Isso é muito importante. É importante porque... Dar uma resposta mais pronta para as vítimas. Exato. E que não seja a prescrição. Claro. Porque a prescrição, para o público que está nos ouvindo, é quando o Estado não pode mais fazer nada, não pode aplicar a pena, não pode, né? O processo tem que ser arquivado porque o Estado demorou demais para dar uma resposta. É o decreto do Estado de que ele falhou. De que ele falhou. E então, como grande parte das penas relativas à violência doméstica são brandas, com exceção do feminicídio, agora da lesão grave, né? As demais são brandas. Então, o que acontece? Muitas vezes chegava a prescrição e não se podia fazer nem o encaminhamento desse suposto agressor aí para um grupo responsabilizante, por exemplo, que é uma medida socioeducativa, né? Então, assim, com essa celeridade, a gente consegue dar uma resposta efetiva, né, para evitar que, como eu disse, novos casos, né? E esses grupos de reflexão masculina, eles são muito importantes. Eu vi uma pesquisa esses tempos dizendo que o índice de reincidência desses homens que participam de grupos de reflexão de enfrentamento à violência de gênero é baixíssimo. Ou seja, depois que eles recebem isso como digamos, uma pena para... a possibilidade de voltar a reincidir num crime de violência doméstica é muito baixo. Isso é uma política muito positiva a gente tem alguns dados sobre isso. Não tenho dados muito seguros, mas em algumas comarcas nós tivemos, sim,
né? Porque são dados muito difíceis de serem coletados. A gente precisa de que o usuário nos apresente esses dados, né? Os grupos são muito heterogêneos, né? Tem grupos no Ministério Público, na Defensoria Pública, no próprio Judiciário, nos conselhos da comunidade, nos auxiliam nessa atividade. Mas é importante que se faça um levantamento bem mais assim, detalhado. É um desafio que eu deixei, que a única coisa que eu não consegui concluir na CVID foi isso, a gente fazer um tema de cooperação, um convênio com uma outra universidade para fazer esse estudo para nós, da efetividade dos grupos mesmo em todo o estado do Paraná. Porque nós deixamos mais de 100 grupos formados pelo Poder Judiciário em todo o estado, em andamento. Só que os resultados a gente precisava colher ainda, né? Então, acho que fica até um desafio aí para as próximas gestões, para fazer um novo tema de cooperação com alguma universidade. É um ambiente bem rico de pesquisa. Inclusive, desembargadora, não sei se foi por força disso, mas acredito que também essas coordenadorias criadas aí em todo o Brasil, mas foi reduzido drasticamente também o tempo para concessão de uma medida de proteção, que antes, digamos assim, era em torno de 20 dias, hoje eu vi dados do CNJ que muitas vezes leva muito menos, 4, 5 dias, e já está sendo concedida ali a medida de proteção. Então, assim, isso gera um impacto muito grande na vida dessas pessoas, das vítimas, das potenciais vítimas, que são muitas pessoas. Os números são assustadores, né? No último ano, 2024, nós registramos mais de 50 mil novas medidas de protetivas de urgência aqui no Paraná. Não, são dos crimes mais democráticos, porque atinge mulheres de todas as raças, classes sociais, não há mulher. Lógico que há uma incidência maior entre mulheres negras, a gente sabe que existe isso, mas que atinge todos os grupos femininos indistintamente em relação à classe social, cor, etnia. Há estudos que ainda no Brasil, as mulheres negras são as maiores vítimas. Sim. Né, em situação de vulnerabilidade econômica. Há estudos mesmo, mas não há distinção mesmo em relação às vítimas envolvidas, né? E sobre as medidas protetivas, é verdade. Nós tínhamos algumas inconsistências derivadas do sistema, porque existe uma diferença, acho que o público talvez consiga compreender, entre o momento que o juiz concede a medida protetiva e o momento que ela é informada no sistema. Sim. Então, nós tínhamos umas inconsistências, porque a gente tem que fazer essa informação tanto dentro do nosso sistema eletrônico, que chama-se ProJude, como também agora no Banco Nacional de Medidas Protetivas de Urgência e Mandados, o BNPUs. Esse banco é do Conselho Nacional de Justiça, ele que tem um controle da estabilidade, né, desse banco. Então, nós estamos com uma dificuldade ainda até de registrar, porque são vários movimentos, várias informações que são solicitadas, de tal forma que o CNJ quer que todas as medidas protetivas que são concedidas no Brasil todo permaneçam nesse banco. Por quê? Porque esses homens, supostos autores, e essas mulheres, supostas vítimas, eles se movimentam pelo país. Né? Vão mudar de endereço, de trabalho. Então, você precisa saber se essa medida está vigente. E o mais difícil, se esse homem foi intimado. Esse homem, ou autor, pode ser uma mulher também autora da violência, né? O suposto autor ou autora da violência foi intimado da medida. E aí, depois que você tiver essa informação, que você pode inserir no banco. Então, às vezes tem algumas inconsistências. Então, as medidas a mulher está protegida em tese, mas ele não foi intimado. Mas o homem ainda não foi intimado, por exemplo. E aí, enquanto ele não foi intimado, aquilo não entra no banco do sistema de segurança. Entendi. Do sistema de segurança pública, que nós chamamos, que são as guardas municipais e a polícia militar. Porque para fazer a fiscalização. A fiscalização. Claro. Então, a gente está tentando avançar, e é um grande desafio, porque a gente depende também de um diálogo com o pessoal que atua na área de tecnologia e informação. Que fala outra linguagem. É outra linguagem, é um grande desafio. E, desembargadora, quais os aprendizados que a senhora leva hoje desse trabalho que a senhora desenvolveu na CVID para a corregedoria? Olha, eu sempre gostei na minha gestão de trazer alguma experiência, né, alguma contribuição na área da justiça social, né? Para a gente conseguir, dentro da gestão, realizar algum trabalho que faça diferença na vida das pessoas, eu acho que a gente fica um pouco mais tranquila, né, com a consciência de dever cumprido. Porque nem tudo se resolve
dentro do processo judicial, né? O processo ele foi criado para dirimir litígios, né? Alguém vai ali sair com uma satisfação. E o outro com uma insatisfação. O outro com uma insatisfação, né? Que pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma empresa, o próprio Estado, né? E se você puder, dentro do seu trabalho, ainda trazer um resultado nesse sentido, então eu acho muito importante. Então, para a corregedoria, o que eu estou fazendo? Estou tentando trazer alguma experiência que eu tive, principalmente na CIVID, onde eu fiquei mais de 4 anos, que eu comentei, né? Vou dar um exemplo. Agora a gente está tentando fazer um projeto para fomentar, dentro dos cartórios, a contratação de forma inclusiva. Vou chamar o projeto de cartório inclusivo. A gente não pode obrigar os agentes delegados, porque eles têm uma função delegada, eles é que são responsáveis pelas contratações, a alocação do ambiente onde eles vão trabalhar, né? Só o acervo, que é no tribunal. Né? A gestão é do tabelião e do registrador. Mas a gente vai tentar promover aí sensibilização e até premiar aqueles que puderem contratar pessoas em situação de vulnerabilidade. Principalmente mulheres em situação de violência doméstica, que precisam sair daquela situação de dependência econômica, né, para poder ter a possibilidade de romper com o ciclo de violência, né? Também pessoas com grau de autismo, com algumas dificuldades que não as tornam impossibilitadas de trabalhar e nem podem se tornar invisíveis, né? Elas têm que ter uma oportunidade de ser incluídas no meio do mercado de trabalho. Então, a gente vai tentar. Por quê? Porque é um ambiente que tem muita necessidade de pessoal. E eles estão com dificuldade até de contratar pessoas, principalmente no interior. Eu tenho verificado isso. Mas aí nós vamos ter que contar com a participação. Quero ver se faço um convênio com a nossa escola judicial e com a ENOR, que é a Escola dos Notários e Registradores. Sim. Para que a gente possa fazer um programa de capacitação dessas pessoas, para elas receberem curso de capacitação. Claro. E assim, se surgir uma oportunidade de trabalho, elas podem apresentar a comprovação que receberam essa capacitação, que é uma capacitação muito específica. Claro, não é um trabalho difícil, mas é um trabalho muito burocrático, muito, né, rotineiro, que tem que ter um conhecimento específico da legislação ali que trata dos registros e atos notariais. Então, esse é um projeto da área social. E um segundo é também falar com as associações, porque cada cartório tem uma classe associativa que defende os interesses daquela classe. Sim. Tem a Noreg, que é a Associação dos Notários e Registradores. Sim. Né? Tem a ARPEN, que é a Associação dos Registradores Civis, e assim por diante. E eu observei que grande parte, eu acho que no mínimo 80% das pessoas que trabalham em cartórios como funcionários são mulheres. E são mulheres jovens. E a gente tem observado, não é uma constante, mas eu já tive 2 casos que me chamaram a atenção, né, dessas mulheres terem sofrido assédio moral no trabalho. Olha só. E assédio tanto provocado pelo público como até por magistrados. Porque os magistrados do interior e da capital, eles fiscalizam também, nos auxiliam na fiscalização do trabalho dos agentes notariais e registrais. Então, primeiro, o juiz corregedor, que a gente chama, que atua lá na comarca X, ele é que vai fiscalizar esse trabalho. Se ele verificar algum problema, ele comunica a corregedoria, e a corregedoria é chamada, né, a atuar naquele local. E para apoiar também, para aprimorar o trabalho, tanto do juiz como do agente delegado. E eu tive 2 registros bem sensíveis, bem graves. Então, eu acho importante a gente fazer um movimento, reunir essas associações para criar políticas públicas no sentido de melhorar o ambiente de trabalho dessas mulheres, elas saberem os direitos que elas têm, os nossos colegas também saberem os deveres que eles têm, né, até onde eles podem atuar, como agir, para não haver essa comunicação violenta, né? E que acarreta o quê? A violência institucional e a violência de gênero. Isso que a gente quer evitar. Né? Porque é uma violência que ela é feita dentro das instituições, pelas instituições, e é um trabalho até interessante de desenvolver com o próprio Ministério Público do Trabalho, porque eles lidam muito diariamente com essa questão de assédio moral em empresa, assédio sexual.
Então, esse é um trabalho muito interessante, desembargadora. E nesses casos específicos aí dessas mulheres, como que foi detectado que havia, de fato, ali um assédio moral? Pelo fato dela ser uma mulher, como foi feita essa análise ali com a perspectiva de gênero para observar que era o fato dela ser mulher que, não que justificava, mas que favorecia aquela atitude do juiz de ser mais incisivo, enfim, como configurou esse assédio ali na situação? Bom, primeiro a gente tem que alertar que todos esses casos eles estão sendo objeto de apuração ainda. Sim. Então a gente não tem ainda uma decisão definitiva, Claro. né? Nós ouvimos num desses casos ambos os lados. O que a gente verificou aí, pelo menos no papel da Corregedoria de Justiça, né? Nós observamos a necessidade de encaminhamento daquela situação, primeiro em que envolvia o magistrado, para a Corregedoria Geral, né? Para que eles analisem a situação funcional. E no caso da agente delegada, que na sua versão diz que teria sofrido o assédio, nós também fizemos um levantamento da situação. Ela apresentou lá os elementos que ela tinha, as provas circunstanciais, né, de todo o ocorrido. E analisando o relato dela, mais as provas por hora que ela trouxe, sem adiantar nenhum juízo de valor, evidentemente, claro. Mas o que eu verifiquei? Que na maneira que como houve, se iniciou assim a conversa entre magistrado e agente delegada, no momento que os fatos se enrolaram dentro do ambiente de trabalho dela, e depois, num segundo momento, em que ela foi chamada ao local de trabalho do magistrado, ao fórum, que a gente verificou que realmente a maneira como foi conduzida a conversação entre eles foi toda permeada por estereótipo de gênero. Ele jamais falaria aquilo por um homem, jamais se dirigia daquela maneira. Se fosse um homem. Se fosse um homem, não iria erguer a voz como ergueu, não ia fazer nenhum comentário de estereótipo como foi feito naquele momento, né? Normalmente uma mulher de louca, né? Desequilibrada. Que é a praxe. Né? É a praxe, né? Mimada. Você é minha subordinada. Você ouve aqui, acolá, às vezes, esse diálogo, esse tipo de diálogo. Sim. Né? Logicamente que você vai ter que aferir um contexto, você vai ter que analisar aquela questão posta ali, se realmente ocorreu daquela maneira. Mas o que a gente quer deixar bem claro, isso vale para qualquer outra situação, é que numa atividade fiscalizatória, mesmo você verificando que existe algum fato que você precisa ser corrigido, precisa ser apurado, jamais você vai tratar as pessoas dessa maneira. Exato. Seja mulher, seja homem, Exato. Você vai ter que ser o mais formal possível, inclusive. Né? Vai dizer, olha, as coisas não andam bem, então nós vamos, a partir de agora, formalizar uma questão, vou abrir uma sindicância, nós vamos apurar essa situação e vamos ver, com o único objetivo, aprimorar aqui o serviço. E encerrar a conversa, não é ademoestando verbalmente, constrangendo com a pessoa, constrangimento emocional, né, causou ali uma série, por hora, de prejuízos, porque as pessoas daí acabam sofrendo esse tipo de assédio, introjetando, né, um trauma, e acarreta um mal grave, às vezes, para a saúde, afastamento do trabalho, né, tendo que se submeter a tratamento psicológico. Uma série de questões que comprometem a saúde mental. E, ao fim e ao cabo, compromete também o serviço por jurisdicionado, porque ele fica no meio dessa situação. Exato. Tá? Que é o destinatário do trabalho dos dois. Que eles possam entender como uma queda de braço, mas não é uma queda de braço isso aí. Dentro de uma instituição, tem que haver sempre o diálogo, e o diálogo institucional. Sim, porque a gente trabalha para quem? Para a população. Exatamente, a população quer o serviço prestado. Exato. Não quer saber quem tem razão, quem deixou de ter razão. Sim, o serviço público da justiça, ele deve ser prestado adequadamente. As pessoas que se resolvam ali de uma forma diplomática e educada, né? Exatamente. E, desembargadora, a senhora acha que há espaço para promover uma mudança institucional nesse pensamento através da corregedoria? Olha, no que se refere à participação das mulheres, né, nos espaços de poder, eu acho que também na permanência dessas mulheres, né, na magistratura, para que elas não abandonem a magistratura, porque elas encontram muito mais barreiras que os homens, né? Eu acho que a Corregedoria Geral de Justiça tem um papel bem relevante. Primeiro, porque nós já temos, desde o ano passado, aí, a política pública, né, uma ação afirmativa
de cotas, né? Temos um edital exclusivamente feminino para promoção para a vaga de desembargadora. Então, só mulheres podem concorrer nesse edital. São editais alternados agora a nossa promoção por merecimento no tribunal. Um edital é misto, um edital é feminino. Sim. Né? Então, isso é muito importante. O segundo ponto também é que quando houver, pelo menos no meu entendimento, deveria haver uma atenção especial quando forem analisados procedimentos administrativos disciplinares em que são magistradas que estão sendo investigadas, haja um julgamento de acordo com o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Sim. Né? Tendo esse olhar diferenciado em relação às barreiras, às dificuldades que essas mulheres enfrentam, né? Essas mulheres magistradas. Do exemplo, muitos não sabem disso, muitas das magistradas em fase ainda de amamentação, né, mães jovens, mães que estão amamentando seus filhos, mas elas continuam trabalhando. Mas muitas vezes elas têm que socorrer de fazer um serviço em home office, atendimento em home, né? Que chama home office, trabalhando em casa, ou que em algumas sessões de julgamento elas sendo substituídas por outros colegas. Sim, tipo um júri. Um júri que vai demorar 3 dias. Então, são situações peculiares. Então, a corregedoria tem que ter esse olhar diferenciado, né? E também, a corregedoria teve um papel importante, junto também com o trabalho da CEVID, de levar ao conhecimento da cúpula da necessidade de a gente criar, como foi criada, a Câmara especializada em julgamento, né? De violência doméstica e familiar, dos crimes de violência doméstica e familiar. Então, é uma Câmara que vai julgar só os recursos que envolvem os crimes de violência doméstica e familiar. Abriu agora até umas vagas e nós estamos aguardando a inscrição, né, de colegas para compor essa Câmara. A gente tem uma expectativa que ela seja uma Câmara mista, né? Que é interessante que tenham mulheres, tenham homens também, mas tenham mulheres também para, como eu disse, que tenham essa visão um pouco peculiar, né? Da escuta, da empatia, né? Na própria violência doméstica, os crimes de violência doméstica, eles têm questões processuais também muito peculiares. A valoração da prova, normalmente são praticados sem a presença de testemunhas. Então, na maior parte das vezes, a vítima é a única testemunha, a única fonte de prova daquele processo. Então, são questões que eu acho que é muito importante que tenha esse olhar muito especializado, porque são situações específicas, né, desembargadora? Com certeza. E, desembargadora, a senhora tem observado avanços na forma com a qual o judiciário tem lidado com a questão da promoção da igualdade de gênero, com justiça social? A senhora tem notado essa evolução? Olha, houve uma evolução. A gente não pode ser pessimista, né? Sim. A gente tem que ter um olhar um pouquinho mais bondoso em relação a isso, mas a estrutura do judiciário ainda é conservadora e patriarcal. A gente não pode fugir disso. Ainda é uma estrutura um pouco mais conservadora. Houve um certo avanço, muito provocado pelo Conselho Nacional de Justiça, que criou diversas temáticas, né? Criou ambiente para que os tribunais avançassem, principalmente o Tribunal do Paraná, que sempre foi um tribunal mais conservador. É uma região mais conservadora aqui, o sul do país, principalmente, né? Mas eu acho que um exemplo disso foi o edital feminino, lista feminina, também não levando só a questão atendendo a perspectiva de gênero, mas outras questões também que são importantes, que acabam também acarretando na questão do gênero. Nós temos hoje várias comissões que atuam na questão da justiça social, né? A comissão que atende a população de rua, o POP Rua. Nós temos a comissão também de assédio moral, dentro dos tribunais, é obrigatório. A comissão também interinstitucional de igualdade de gênero e igualdade racial, que não havia nos tribunais as discussões. A comissão de conflitos fundiários, que é uma comissão interinstitucional também que o tribunal faz parte, juntamente com o Ministério Público, prefeituras, né, a INCRA, para fazer esse levantamento onde existem essas situações de litígio fundiário para proteger essas famílias, as pessoas que estão lá no local, dar uma solução no eventual desocupação da área. Então, antigamente não havia essas ferramentas, e hoje elas existem aí e estão trazendo excelentes resultados. Na questão, por exemplo, do POP Rua, até lembrei agora, a nossa corregedoria colaborou numa campanha interinstitucional. Essa campanha foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça, é a campanha do Resiste-se. É a Semana Nacional do Registro Civil no Brasil. Ela ocorreu agora no dia 12
ao dia 16 de maio, em todo o Brasil. E nós fizemos aqui no Paraná 3 ações. Uma ação aqui na FAS, ali em frente a rodoviária, acho que todos conhecem a rodoviária aqui de Curitiba, em frente, ali tem um centro de atenção da FAS, né? Da Fundação de Assistência Social. Então, nós fomos até lá e fizemos uma ação interinstitucional. Estamos nós, o Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, TRE, a própria FAS, Exército, diversos segmentos para fazer a documentação básica. O mote o objetivo principal era proporcionar a essas pessoas a obterem a documentação básica. Registro civil, seja segunda via, que a maioria foi segunda via mesmo. Registro CPF, o título de eleitor, a carteira de identidade, tudo isso foi possibilitado. Mas, ao mesmo tempo, se fizeram outras ações ali. As pessoas tiveram corte de cabelo, alimentação, roupas, né, o banho, durante aquela semana ali na FAS. Então, foram distribuídas 2.500 cestas de alimentação para essas pessoas, alimentos para essas pessoas, né? Foi bem interessante. Roupas também. A justiça é bem próxima da comunidade. Da comunidade. E também a Justiça dos Bairros nos auxiliaram, também fizeram o JB, que a gente chama, emprestou também a orientação jurídica. E, ao mesmo tempo, como o público-alvo não era circunscrito somente aos moradores de rua, ou moradores em situação de rua, né, que eles gostam de ser chamados, né? Também nós tínhamos que atender os indígenas e a população encarcerada. E fizemos isso. Aí o DPEM nos auxiliou, nós fizemos, tinham poucos que não tinham documentação, cerca de 80, 90 que precisavam. E os indígenas, nós fizemos uma ação na comunidade do Ivaí, lá no município de Manuel Ribas, onde 400 indígenas receberam a documentação básica. E depois também em Guaraqueçaba, aqui em Antonina, que é litoral, tem muitos ribeirinhos também, nós tivemos ali um resultado bem positivo. Então, foi uma ação, assim, que a ideia nasceu do Conselho Nacional de Justiça, mas o Paraná encampou, né, esse projeto, e além de fazer, que era obrigatório você fazer na capital, mas nós fomos além, nós fizemos também em 2 cidades onde havia a notícia da chamada subnotificação de registro, né? Que, infelizmente, em 2025, ainda temos casos no Brasil de pessoas que vivem sem nenhuma documentação básica. Não, e é importante para a população ver a cara do judiciário, ver a cara da justiça, ver a cara do Ministério Público, porque eu acho que isso é até uma nova fase, assim, digamos, da justiça brasileira. Ter essa proximidade das pessoas atendendo demandas tão importantes e tão escassas, às vezes, porque é uma questão tão, às vezes, simples de resolver e, ao mesmo tempo, falta um documento. Uma coisa tão simples, mas que diz respeito à identidade, a um direito mais do elementar que a pessoa possa ter, né? Que é um documento básico de identidade ali que, às vezes, depende de tão pouco e não se faz. E agora, movimentos assim trazem essa dignidade para essas pessoas, mínima que seja, né? Dignidade mínima. Não dá para falar ainda em dignidade de forma global, porque falta muito ainda para essas pessoas atingirem, né? Infelizmente, faltam muitas políticas públicas, e daí não depende só do judiciário, né? Depende de uma estrutura político-social imensa, né? Desembargadora. Nós fizemos um relatório bem circunstanciado de todas as ações envolvidas essa semana, já concluímos e agora estamos entregando para todos os entes que participaram, inclusive para a Secretaria de Justiça aqui do Paraná, para que eles possam desenvolver políticas públicas, como você falou, para possibilitar o acesso a essas pessoas a outros serviços. Né? Claro, claro. E, desembargadora, uma pergunta para a senhora. A senhora, nessa trajetória toda da senhora, como mulher, a senhora já sofreu resistências estruturais pelo fato de ser mulher? Olha, já tive algumas situações, sim. Não foram assim muito difíceis, mas já tive algumas situações que eu tive que... Que às vezes é tão sutil, né? Sutil, é isso que eu ia falar. Ainda mais para uma juíza. Foram mais sutis e às vezes você não percebe naquele momento, só algum tempo depois que você percebe que ocorreu aquela situação, né? Mas uma situação que me incomodou 2 vezes, né? Uma foi eu ser interrompida numa sessão de julgamento, que ocorre isso em muitos tribunais, né? Tanto em relação aos homens, mas principalmente em relação às mulheres, né? Então, você está com a fala e você ser
interrompida de maneira muito brusca, porque logicamente você está desenvolvendo um raciocínio, às vezes o colega quer fazer uma parte, quer fazer uma consideração, mas tem uma maneira de fazer essa solicitação, né? Não cortando o seu microfone e você já interrompendo. Exato. E já você não consegue terminar seu raciocínio. Então aquilo me incomodou e eu acabei me pronunciando a respeito, né? E num segundo momento também a qualificação da tua motivação no julgamento. Né? Eu acho que quando você está um julgador, as pessoas assistem muitos que na televisão, às vezes alguns julgamentos, né? No Supremo, a maioria, né? Mas também Sim. nós temos aqui no nosso tribunal, as pessoas podem ingressar na plataforma do YouTube, todas as sessões de julgamento, elas são transmitidas, né, pelo YouTube, elas são públicas. Então, quando o julgador está fazendo o voto, que nós chamamos de voto, que é passando ali qual é o entendimento dele em relação àquele processo, àquele recurso, Sim. Ele faz um estudo e se pronuncia sobre o tema. Né? Então, como nós estamos em um ambiente que é colegiado, né, que a gente não vai ser uma pessoa que vai decidir, os outros colegas vão votar também sobre aquele processo, você vai ter eventualmente um momento que vai ocorrer a divergência. É natural, Sim, alguém levanta uma questão e diverge, olha. E é importante que haja. Nossa, esse que é o espírito do colegiado, Exato. Né? Ter o debate. Então, o colega levanta, pede a palavra e faz a divergência. Que você pode recepcionar, quer dizer, você pode acolher, ou você pode dizer, não, olha, colega, eu respeito sua divergência, vou manter meu posicionamento. Agora, de maneira alguma, em todos os meus anos de carreira, eu nunca fiz uma qualificação do entendimento de um colega. A qualificação que a gente chama é ficar dizendo, mas você está sendo muito radical. Entendi. Ou você está sendo muito conservador. Ou muito permissiva. Você não está agindo com bom senso. Esse tipo de colocação, eu acho inadmissível. Você fazer e também você deixar fazerem com você. Criar, né? Um adjetivo para o seu trabalho. Criar um adjetivo para o seu trabalho. Então, isso eu não concordo e me pronunciei. Não me pronunciei no momento do julgamento para não constranger as partes envolvidas, claro. Porque a gente estava ali sendo publicizado. Esperei encerrar o julgamento, a transmissão, e pedi a palavra ao presidente e disse que não concordava da maneira como o colega se dirigiu, né, ao meu trabalho. Aí eu acho que você tem que... Esses momentos sempre vão existir. E acho que as mulheres têm que estar preparadas também, né? Tanto os homens também, que sofrem qualquer tipo, né, de situação como essa, mas a gente, mais do que nunca, tem que ter preparada para enfrentar e com toda a tranquilidade, mas claro. Sempre não deixar passar. E ficar atenta. Ficar atenta. Às vezes a gente não percebe. Não percebe. Porque mais do que está em jogo ali, que você, é a função que você representa. Exato. É a função que você espelha, né, para a sociedade. Sem dúvida. Então você tem que defender a tua atividade. Né? E desembargadora, qual conselho a senhora daria para as mulheres que querem seguir carreira jurídica, que já estão no judiciário, já estão, enfim, carreiras públicas, que queiram trilhar um caminho aí também se dirigindo às cúpulas, enfim, ter uma carreira como a senhora, que hoje é corregedora? Qual o conselho que a senhora daria para essas mulheres? É difícil você dar um conselho, né? Sim. Porque como disse um poeta, acho que era Pedro Nevo, que ele disse o seguinte, que a experiência era um farol virado para trás, né? Pois é, a gente só entende depois que passa. Mas de qualquer maneira, eu acho o seguinte, que eu acho que o mais importante é, se você tem um propósito de vida, é você acreditar em você. Se você não acreditar em si própria, os outros não vão acreditar. Então, você tem que ter buscar essa autoconfiança. Claro. Eu sei que é difícil, que às vezes as pessoas tentam minar essa tua autoconfiança. Você tem que ter essa autoconfiança, né, acreditar em você. Se você acredita, aí você transmite aquilo no teu entorno, sabe? Acho que é importante. Se você não acreditar em você, os outros não vão acreditar. Você não vai conseguir convencer ninguém. Não vai conseguir. É verdade. Esse acho que é o conselho que eu posso deixar para as colegas aí, né? Não desistam. Acreditem em si mesmos. Né? E só para a gente finalizar, desembargadora, como a senhora acha que a gente faz para construir? Que caminho falta? O que falta para a gente construir um judiciário, uma justiça? Quando eu falo judiciário, não só referindo a juízes, mas, enfim, todo o sistema de justiça mais igualitário e mais representativo. Eu acho que duas coisas. Diálogo, né? Mais espaços como esse, que é a oportunidade que a gente tiver para falar, sempre Sim. falar sobre esses temas, eles incomodam essa fala, mas aliado a esse diálogo, a essa fala, a gente tem que ter ações mais concretas, que são as chamadas ações afirmativas, políticas públicas, né? E fiscalizar essas ações afirmativas, para elas que não fiquem no papel.
né? Concordo, Você criou a ação afirmativa, vamos ver se ela está funcionando. Por que ela não está funcionando? A quem que ela está servindo? Né? Então, eu acho que a gente tem que acompanhar esses resultados aí. Então, é um trabalho muito árduo, de diálogo constante, né? E fiscalização na implementação de ações afirmativas, senão a gente não vai avançar. A gente está no caminho, né, desembargadora? Porque muito já avançou até agora. Acredito que, lógico, existem ainda muitos obstáculos que a senhora mencionou, que nós sabemos, né, que existem, mas acho que a gente já trilhou um bom caminho e eu acho que... eu acho que o importante é as mulheres se darem as mãos, ter mais sororidade também, né? Acho. Uma puxar a outra. Do coletivo, né? Do coletivo. Uma puxar a outra e se organizarem mais em coletivos. A gente tem vários coletivos no Brasil já. Aqui no Paraná nós temos as Antígonas, né? Eu faço parte também desse coletivo, que é um coletivo que cuida desse tema, né? E é engraçado, isso aí eu acho que tem mudado nos últimos tempos. Existe até umas concepções teóricas, filosóficas, que eles falam da abelha rainha, que muitas vezes a mulher, quando ela chega num cargo alto de poder, ela não quer, assim, às vezes, ela meio que se isola para não agregar todas as outras. Mas eu acho que hoje os coletivos, esses movimentos que vêm surgindo, ele vem trazendo um pouco mais desse espírito do nós para as mulheres. Eu acho que nós estamos evoluindo muito nessa jornada do coletivo, pelo que eu percebo. E esses movimentos como o Antígona, nós temos vários aqui no Paraná e no Brasil todo de mulheres. Acho que isso é muito importante, né, desembargadora? Porque a questão do conceito de poder realmente não haver divisão, né? As pessoas não querem dividir o microfone com ninguém, né? Se eu tenho com o microfone aqui, eu não vou querer deixar você falar. Por que eu não vou querer deixar falar? Aí não tem troca. Não tem, né? Isso. Nós não fazemos uma troca, não tem e não havendo troca, a gente não avança também no diálogo para poder construir, né, um ambiente mais favorável para que haja transformações. Mas tem muito disso. Tanto mulheres também, né? Não é só os homens. Então, você está certa, às vezes acontece isso. Mas eu estou vendo que está vindo uma mudança nesse quadro, porque as mulheres viram que sozinhas a gente não vai. Não é porque você não pode ser a única. Todas as conquistas que nós tivemos foi graças a inúmeros movimentos coletivos. Exatamente. Nós precisamos tirar essa ideia de que uma mulher se destacou, olha, fulana se destacou esse ano em tal setor, em ciência, ela recebeu tal prêmio. Não, é preciso que mais mulheres cheguem até lá, mais mulheres, mais meninas consigam isso. Né? As adolescentes, eles passam essa ideia para as novas gerações. Todas podem, se quiserem, podem conseguir. Exatamente. Não pode ser, né, feito de única, de único, né? Não existe um salvador ou uma salvadora da pátria. Não é um troféu. Não é o troféu. A gente está em busca de troféus aqui. A gente está em busca de resultados para criar uma sociedade mais justa. E para viver em sociedade, todo mundo tem que se auxiliar, tem que um enxergar o outro, ajudar, né, darem as mãos, né? Então, parece meio utópico, meio demagogo falar isso, poliana, mas não vai funcionar assim. Enquanto o Brasil não tiver um espírito de nação integrada, a gente não vai avançar. A gente é uma nação jovem ainda. Sim, metade da população brasileira tem menos de 30 anos. Então nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Desembargadora, obrigado. Fico muito feliz da senhora ter aceitado participar do Direito ao Ponto. Foi uma grande alegria essa nossa conversa. Olha, de todo o meu coração, fiquei muito feliz. Obrigada, desembargadora. Eu que agradeço, doutora Letícia, por estar aqui, né? E sempre que me coloco à disposição, nova oportunidade. E também, quando nós tivermos o nosso podcast lá na Corregedoria, eu também vou renovar o convite. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada.